Bom, agora eu vou explicar aqui os sinais, os controles de amplitude do sinal e atenuação. A gente tem, como eu já falei, o controle de amplitude. Deixa eu pegar aqui. O controle de amplitude, ele que é esse controle aqui, né, e os dois controles de atenuação. Se eu ligar, né, ativar essa chave aqui de menos 20 dB, ela faz o que? Ela divide a amplitude do sinal aqui, que é gerado nessa saída aqui, ela divide a amplitude por 10. Então, se sem acionar esse botão eu tivesse aqui, por exemplo, 10 volts de pico a pico, o máximo que essa saída gera aqui, normalmente, né, sem ativar nenhum botão, ela gera sinal aí que vai de 0 a 20 volts pico a pico. 0 a 20 volts. Então, né, vamos supor que eu ajuste para 10 volts pico a pico aqui nessa saída. Um sinal, uma frequência qualquer. Seja qual for a frequência. Eu coloco 10 volts pico a pico e ativo. Se eu ativar esse botão aqui de atenuação de menos 20 dB, o que ele faz? Ele divide. Aqui o estudo de decibéis vocês vão ver posteriormente aí, né? Como se faz esse tipo de cálculo. Mas é um tipo de unidade de medida aí que é utilizado em sinais que variam no tempo. Então, se eu faço aqui uma atenuação de menos 20 dB, ele vai dividir a saída por 10. Então, se eu tinha 10 volts aqui na saída, vai passar a ter 10 dividido por 10, vai ter 1 volt pico a pico. Então, qualquer valor que eu tiver, né, no caso aqui, se ele varia de 0 a 20, né, aí eu vou ter uma variação de 0 a 2 volts pico a pico. Eu consigo fazer ajustes mais apurados, com ajustes mais precisos, né? Porque para trabalhar qualquer variaçãozinha de, por exemplo, 0,5 volts aqui usando esse controle sem apertar os botões, qualquer variação que eu faço aqui aumenta ou diminui muito o valor da tensão. Então, se eu divido por 10, aí eu consigo fazer um ajuste, por exemplo, quero um ajuste de meio volt. Sem apertar esse botão fica mais difícil fazer 0,2, 0,1 volt. Já se eu pressiono esse botão, eu consigo fazer um ajuste mais fácil. Se eu apertar, sem apertar esse botão, se eu apertar só o de 40, né, menos 40 dB, somente ele divide por 100. Então aí eu tenho uma variação de 0 até 0,2 volts. Eu consigo fazer ajustes de 0, de 100 milivolts, de 50 milivolts, tensões muito baixas. Por quê? Porque tem equipamentos que muitas vezes eu preciso injetar um sinal muito baixo, né, para testar amplificadores, para testar equipamentos que fazem detecção de sinais que são bem sensíveis, eles captam sinais bem, né, de baixa amplitude. Então, para fazer o teste desses dispositivos, desses equipamentos, eu preciso gerar amplitudes bem baixas, né, de valores bem baixos. Então a gente pode usar o menos 40 que divide por 100 aqui. Eu vou ter variações aqui de 0 a 0,2 volts. E se eu apertar os dois, ele faz a junção das duas divisões. Aí ele divide o sinal de saída aqui por 1000. Aí eu teria uma tensão muito menor, né, de 0,02 volts no máximo. De 0 a 0,2, ou seja, de 20 milivolts. Né? Variações de 1, 2 milivolts eu consigo fazer aqui ajustes de extensão bem baixinhos, sinais bem baixos. Então, eu consigo utilizar esse controle, esses dois controles aqui para ter amplitudes bem baixas. Né? Então, essa é a função aí desses controles, de amplitude e atenuação. A saída TTL, eu já comentei, ela gera sinais, né, do padrão TTL, que é um padrão digital, né, no caso, para trabalhar com circuitos digitais, onde a amplitude, você não tem controle, né, a saída já vai ter uma amplitude fixa. E aí, o sinal digital, o nível alto aqui, ele pode ter entre 3 e 5 volts. Aí vai depender do gerador, de quanto ele está, do circuito que ele está alimentando e tudo mais,
que vai estabelecer uma tensão entre 3 e 5 volts para o nível alto e um valor, né, o nível baixo aqui não pode ultrapassar 0,7 volts, que é o nível baixo TTL. Então, valores muito próximos de zero. Não tem componente negativo no sinal digital, no sinal no nível TTL, aqui na saída TTL alto. Então não é possível fazer ajuste de amplitude, nível DC, nem selecionar a forma de onda. A onda sempre vai ser quadrada, porque o sinal digital trabalha com onda quadrada. A gente pode trabalhar apenas o Duty Cycle aqui, que eu vou explicar posteriormente, e a frequência. São os dois controles. A gente consegue controlar a frequência, né? Quantos ciclos desse por segundo a gente pode variar, ou o tempo que o Duty Cycle. O que é o Duty Cycle? O Duty Cycle é o tempo em que o sinal fica em nível alto e o tempo que ele fica em nível baixo. É a divisão do ciclo. Então, normalmente, o sinal, sem você ter esse controle, o sinal padrão, ele tem 50% em nível alto e 50% em nível baixo. O tempo é igual nos dois níveis. Né? O tempo que ele está aqui no nível positivo, por exemplo, e no nível negativo. No sinal TTL não vai ter o nível negativo, vai ter só, né, o nível baixo, 0, né, e o nível alto, 1, no caso. Então, a divisão desse ciclo aqui no TTL também é possível ajustar. Então, num sinal padrão é 50-50, mas é possível ajustar através quando você aciona, né, quando a gente aciona esse botão aqui, além de dividir por 10 a frequência, né, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem que, dependendo da frequência que a gente quer, a gente tem que levar em consideração que vai ser dividido por 10 aqui. Eles utilizam, o gerador utiliza esse botão para fazer os dois acionamentos, tanto ativar aqui o controle da divisão do ciclo, como para dividir a frequência por 10. Então ele vai dividir a frequência por 10. Se a gente acionar esse botão, então a gente consegue ter um controle aqui do tempo que ele fica em nível alto e nível baixo. Por exemplo, a gente poderia ter aqui 25% em nível alto e 75% do período em nível baixo. Ou o contrário, né? A gente poderia fazer o controle com ele 75% em nível alto e 25% em nível baixo. Aí são dois exemplos. Na verdade, pode ter, se eu não me engano, o gerador ele trabalha aí com 90%, 90-10, 10 em nível alto, 90 em nível baixo e vice-versa. 90 em nível alto, 10 em nível baixo. Então eu consigo de 90 a 10 até 10 a 90. Então consigo ter o controle aqui fazendo um sinal que parece assim, bem estreitinho, né? No caso aqui, um sinalzinho, um pulsinho, no caso aqui é para outra função, mas consigo ter um sinal bem estreito aqui e aí a frequência vai ser a mesma. A diferença é que eu vou ter mais tempo no nível alto e menos tempo no nível baixo e vice-versa. Então, esse é o controle do Duty Cycle. Para que pode ser utilizado? Aí tem várias aplicações, né? Tem alguns circuitos que trabalham com pulsos, né? A gente fala que é pulso. E uma outra aplicação seria controle de potência, né? O famoso PWM, modulação por largura de pulso. Se a gente utilizar pulsos de curta duração para controlar o equipamento, né? Na verdade a gente usa esses pulsos para controlar dispositivos de maior potência. E aí esse tempo aqui é o tempo que o equipamento fica ligado. Então pequenos pulsos vai fazer com que o equipamento tenha um consumo, uma produção de energia menor. Se ele ficar mais tempo ligado e menos tempo desligado, ele vai produzir mais energia. Por exemplo, a potência de um chuveiro, a potência de um motor, né? A gente consegue controlar. Quanto mais tempo ele fica ligado, mais potência ele vai ter, mais vai girar um motor, mais vai aquecer uma resistência. Quanto menos tempo ele fica ligado, menos tempo. Então a gente consegue, controlando a largura, a gente aumenta e diminui a potência do equipamento. É um tipo de controle de potência utilizado. O nível DC. Em alguns equipamentos é interessante, em algumas situações é interessante controlar, né, se o sinal ele está mais positivo ou menos, né, ou mais negativo. Aqui no caso ele está mais positivo do que negativo. Não tá, né, um sinal padrão ele é 50-50 também aqui na amplitude. É um sinal comum,
Mas a gente pode fazer esse controle também, aumentando mais o nível do valor positivo em relação ao negativo e vice-versa, aumentar mais o negativo em relação ao positivo. E depende da aplicação, né? Então esse é o controle de nível DC, DC offset. Saída de 50 Hz. Nessa saída de 50 Hz, então, a saída aqui eu já comentei, né? Aqui é o controle de nível DC. E aqui saída de 50 Hz. Essa saída aqui ela gera um sinal, né? Aqui está marcado 50 Hz, mas possivelmente esse equipamento ele tem uma origem, né, que leva em consideração a frequência da rede, né? Ele usa a referência da rede elétrica, né, para gerar a frequência. Então, no caso aqui do Brasil, a frequência da rede elétrica é 60 Hz. Então, na verdade, o sinal que é gerado aqui não é de 50 Hz. Para a gente, ele vai gerar um sinal de 60 Hz. Mas atenção, é de 1 volt pico a pico. Tá? Então, ele gera, aqui no Brasil, um sinal de 60 Hz e 1 volt pico a pico. Sinal padrão, que pode ser usado para calibrar um equipamento, né, ser usado como uma referência aí para calibração de um osciloscópio, né? Então, depende de alguma utilização aí. E aqui no final a gente tem um último controle, aliás, uma saída aqui, que é a saída, na verdade tem mais uma saída, na verdade não é nem saída, é entrada VCF. Tá errado aqui. Saída pulsada, essa SPSS out é uma saída que gera um sinal de pulso, né? Gera um pulso. Quando você pressiona o botão, que é um push button, você dá um pulsinho nele, ele gera, você dá um acionamento nele, ele gera um pulso. Não adianta você segurar o botão apertado, porque ele não vai gerar mais pulso. Ele gera um. Se você quiser gerar outro pulso, você tem que apertar novamente o botão para ele gerar outro pulso. Então, cada vez que você aperta o botão, pressiona o botão, ele gera um pulso. É um pulso de onda quadrada aqui, né, de alguns milissegundos. Não tem uma referência, né, do tempo, mas gera um pequeno pulso que pode ser usado para testar circuitos digitais que são muito sensíveis. Se a gente usar um botão direto no circuito digital, ele pode gerar um efeito de vários pulsos, né? Quando você aperta o botão, ele gera um efeito chamado efeito bouncer, que gera um faiscamento ali no botão, e aí quando você aperta ou desaperta o botão, que pode ser, por um circuito digital, ele é muito sensível, ele detecta, num único pressionar de botão, ele detecta como se fossem várias vezes pressionado o botão. Então, nessa saída aqui, ele gera um pulso, né, e aí você não tem esse problema, pode ser usado para testar circuitos digitais aí no carro. Agora, a entrada VCF, não saída, a entrada VCF, ela é uma entrada usada para injetar um sinal externo, né, como eu comentei já, para fazer o controle da frequência. Com um sinal, um outro sinal de frequência, eu controlo a frequência aqui. Então, a gente faz a modulação, né? Modulação da frequência do sinal aqui. E aqui, finalmente, a gente tem, só para efeito de explicação, no gerador a gente costuma usar um cabo coaxial, né, um conector, aliás, um cabo coaxial, um conector BNC, né, um conector BNC Bionet Nail Console, um conector que foi desenvolvido aí para facilitar, engate rápido. Nas outras pontas a gente tem as garrinhas jacaré para conectar no circuito e fazer aí injetar o sinal aí no equipamento, fazer os testes. Então a gente tem esse cabo aqui BNC banana jacaré nas pontas aqui. Aqui a gente conecta nas saídas ou na entrada do gerador de funções. Agora na sequência eu vou explicar a atividade.